o que não pode faltar em 2019. E nós começamos a falar disso ainda em 2018. E hoje nós vamos terminar. Porque eu queria ir bem devagar para a gente não ter dúvida. Não ficar nenhuma dúvida no nosso coração do que não pode faltar em 2019. Então, o que nós já falamos? Nós falamos sobre esse texto aqui, que é a nossa base. 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Olha que bonito para um ano novo. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que é que não pode faltar em 2019? O que esse texto nos ensina, pelo menos, é que não pode faltar uma influência da visão da eternidade na nossa vida. Então a primeira coisa é que a gente tem que viver a nossa vida com a expectativa daquilo que está depois dela. Paulo mesmo diz que se nós vivemos com a esperança dessa vida somente, que uma hora vai acabar, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a gente não pode viver olhando só para agora. A gente tem que viver influenciado pela visão da eternidade. Então Paulo diz: meus irmãos, olha para frente, para o que está na eternidade, e seja influenciado por isso. E não deixe faltar na sua vida, então, firmeza. Porque ele diz: sejam firmes e que nada os abale. Não pode faltar firmeza. Firmeza para você enfrentar os desafios que você vai enfrentar. Vai ter luta em 2019. Vai ter coisa que vai dar errado. Vai ter problema de relacionamento. Vai ter briga. Vai ter tristeza. E o que é que vai fazer com que você não se perca ou não desmorone? O fundamento construído na palavra. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e que nada os abale. Se você dedicar seu coração à palavra de Deus, eu te garanto que você vai ter um fundamento sólido para enfrentar as lutas. Pode ter certeza. Mas semana passada nós também começamos a falar que não pode faltar em 2019 dedicação à obra do Senhor. Porque o texto diz sobre ficar firme, mas também ele diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é aquilo que Ele faz em nós, em primeiro lugar. Não é uma prática religiosa. A obra do Senhor não é uma religião. A obra do Senhor é o trabalho de Deus. E Deus trabalha de duas maneiras. Ele trabalha em nós, nos moldando, tirando da nossa vida aquilo que não tem nada a ver com Ele. Lembra que a gente falou dos pesos que a gente precisa eliminar da nossa vida? A gente precisa eliminar os pesos e os pecados para correr bem a corrida. Então a obra de Deus acontece em nós, mas a obra também acontece através de nós. Então quando Paulo diz assim: sejam dedicados à obra do Senhor, ele está dizendo: meu querido, leve a sério o que Deus precisa fazer na sua vida e o que Ele precisa e o que Ele quer fazer através de você. Isso é a obra do Senhor. Quando a gente pensa em nós, eu falei ali, santificação, transformação. E hoje nós vamos falar sobre essa segunda parte. Aquilo que Deus quer fazer através de mim e através de você. Isso tem a ver com os outros. Isso tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com o mundo. Quanto melhor for a obra de Deus em nós, mais Ele vai poder trabalhar através de nós. Por isso que eu comecei por esse outro lado. Se Deus não trabalha em mim primeiro, como que Ele vai me usar na vida dos outros? Se você não dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, como que Ele vai te usar para abençoar os outros? E aí a figura que vem à minha mente é essa aqui, de uma ferramenta. E essa é a nossa palavra-chave: ferramenta. E você não precisa vir dizer: mas eu sei
que você já tentou soltar parafuso com faca. E com faca daquela sem ponta é até melhor. Né? E eu sei também que você já tentou pregar alguma coisa com sola de sapato, com salto, aquela parte mais dura. Não é? Usar a ferramenta certa faz toda a diferença. Uma vez eu tinha que colocar um gancho de rede lá em casa. Aí tinha a coluna e uma furadeira de R$ 29,90 que eu comprei no Walmart. A coluna dura. Aí lá vou eu, 4 furos, só 4 furos. Aí vai, porra, vai. Consegui. 2 horas depois. 2 horas, com muita raiva, para fazer 4 furos. E a furadeira queimou. Aí tinha que fazer o outro lado. Aí eu fui no trabalho, pedi emprestado uma furadeira boa. Em 10 minutos eu resolvi o problema. Lição inesquecível para a minha vida. Usar a ferramenta certa faz toda a diferença. Você fica meia hora tentando soltar o parafuso com a faca. Não vai dar certo, não é a ferramenta certa para isso. Chicão trabalha com ferramentaria, né, Chicão? Ó, podia dar uma aula para a gente sobre isso. A gente tem que pensar nisso, meus queridos. Quando a gente lê, sejam dedicados à obra de Deus em nós e através de nós, é isso. A gente tem que se ver e se enxergar como ferramenta na mão de Deus. Mas acontece que às vezes a gente está tão enferrujado, tão descalibrado, tão despreparado. O problema não é de quem vai usar, o problema é a ferramenta que não está boa. O problema não é de Deus, o problema somos nós. Estão entendendo? Então, a minha ideia hoje aqui com vocês é que Deus precisa primeiro trabalhar em nós. Foi o tema da semana passada. E a gente precisa deixar que Ele trabalhe para que eu seja uma ferramenta certa, adequada, para Ele poder me usar. Para Ele poder trabalhar através de nós. Então, talvez uma coisa que você precise lembrar, e que é muito importante a gente pensar nisso, é que Deus deseja usar a todos, o tempo todo, como ferramentas em suas mãos. É muito simples essa frase, mas ela é profunda. Deus deseja usar a todos, o tempo todo, como ferramentas em suas mãos. Da onde a gente tira isso? Da palavra de Deus, que diz assim em Efésios: há um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos os que creem, claro, o qual é sobre todos e, minha parte preferida, e age por meio de todos. E está em todos os que creem. Deus age por meio de todos. Por que é importante eu ressaltar isso aqui? De alguma maneira na nossa cabeça, no contexto da igreja, a gente tem a ideia de que uns são mais importantes do que outros. E uns são mais úteis do que outros. Isso não é verdade. O que vai determinar a utilidade de cada um não é a posição, é a condição. Não é se você é importante, se você não é, se você é rico, se você não é, se todo mundo gosta de você, se você não gosta. Não é isso que faz diferença. Deus deseja agir por meio de todos. Por meio de todos. Desde que estejam em condições de serem usados. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente olha e fala assim: isso é responsabilidade do pastor, é o pastor que tem que fazer isso, ou é tal irmão que já é crente há 30 anos, ou tal pessoa. Negativo. A igreja acontece e Deus quer trabalhar por meio de cada um de vocês. Então todos nós temos uma responsabilidade. Todos. As atividades vão ser diferentes, mas a responsabilidade é igual. Por isso que é importante a gente deixar Deus trabalhar em nós
para que Deus possa trabalhar através de nós. Eu gosto muito do pastor Sérgio Queiroz, que é um pastor de uma igreja muito grande, mas ele também é procurador de justiça. E ele falou que uma época ele estava em dúvida se ele deveria deixar de ser pastor e ser só procurador, ou deixar de ser procurador e ser só pastor. E aí ele foi estudar, foi refletir, orar, e ele chegou à conclusão que ele tinha que ser as duas coisas. Porque ele falou, não tem, uma coisa não impede a outra. Eu sou crente o tempo inteiro, ele falou, independente do que eu faço. E essa é uma coisa que eu gostaria de reforçar com você. Você sabe como você sabe qual é a sua formação, ou se você não tem formação, você sabe qual é as suas habilidades, isso não importa. A sua profissão, o seu trabalho, a sua ocupação. Deus quer te usar assim também. Não existe nenhum momento em que a gente deixa de ser cristão e é só profissional. Não existe isso. Nós somos o tempo inteiro cristãos, primeiramente. Independente do que for fazer. Que durante um tempo exerce determinada profissão. Então, seja a profissão que você tenha, seja qual for. Se você é cristão, Deus quer te usar ali também, como um bom profissional, com o seu testemunho, com as coisas corretas que você precisa fazer, Deus quer te usar. Então, Deus age por meio de todos, o tempo todo. Então, se você é cristão, onde que você vai trabalhar? Onde que você vai atuar como cristão? Em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar que você estiver, fazendo a atividade que for, você é cristão e Deus quer te usar daquele jeito. Isso pode fazer uma grande revolução na nossa vida. Porque daí a gente inverte o jogo. A vida que Deus planejou para nós não é só aqui na igreja. Ela é principalmente fora. Principalmente fora. Aqui é só um intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. O jogo é lá fora, não é aqui. Qual é a sua profissão? Qual é a sua atividade hoje? Em primeiro lugar, lembre-se, você é um cristão a serviço de Deus. Em primeiro lugar. E Deus quer te usar ali. Tem uma história muito bonita. Um pastor estava pregando justamente sobre isso e um homem que não tinha as duas pernas estava na igreja e ele veio rastejando pelo corredor. Todo mundo olhando, ele veio rastejando e ele chegou na frente e falou para o pastor: Pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E o pastor disse para ele: Deus aceita muito mais um homem pela metade, que se entrega por inteiro, do que um homem inteiro, que se entrega pela metade. Meu querido, Deus quer te usar. Deus quer trabalhar através de você, através de mim. A gente só precisa ser uma ferramenta boa na mão dele. Independente da profissão, independente da formação, independente do conhecimento, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Então eu preciso te perguntar, no seu círculo de amizade hoje, de relacionamento, eu queria que você pensasse um pouquinho. Pensa aí nas 10 pessoas que estão próximas a você. Não aqui, né? Na sua vida. Com quem você trabalha, estuda e tudo mais. Nesse grupo, ou talvez até fora dele, não tem problema. Quem são as pessoas que estão sendo diretamente e intencionalmente abençoadas por você? Quem são as pessoas para quem você tem feito a diferença? Em termos do Evangelho. Tem alguém? Ou será que a gente está simplesmente passando pela vida? Vou repetir. No ciclo de pessoas que você se relaciona, quantas pessoas estão conhecendo mais a Deus por causa de você? Quantas pessoas estão sendo diretamente abençoadas e expostas à palavra de Deus, às bênçãos de Deus por causa de você? Tem alguém? Se tem, ótimo, vamos aumentar esse número. Se não tem, meu querido, uma ótima hora para mudar essa realidade. Porque Deus age por meio de
todos. Deus age por meio de todos. Então, para clarear um pouco a nossa ideia sobre como Deus pode nos usar, eu pensei em duas situações aqui. E Deus quer usar como ferramentas, isso ficou claro. Mas como exatamente, ou para que Ele quer nos usar? Primeira coisa, Ele quer nos usar como ferramentas para a pregação do Evangelho. Claro e óbvio. Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Foi isso que Jesus mandou. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Depois Paulo disse, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Puxa vida, a coisa é séria, não é? Deus quer nos usar, Deus quer me usar, quer usar você do jeito que você é, como uma ferramenta de pregação do Evangelho. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida nem da responsabilidade, nem de que um dia Jesus vai pedir contas disso. Sabe quando você pede alguma coisa para alguém, um funcionário, alguém que está debaixo da sua hierarquia, você pede e fala assim, ó, você pode mudar esse ventilador para lá, até o fim do dia, por favor? Aí você vai fazer o que você tem que fazer. Aí você volta, o ventilador está no mesmo lugar. Você fala assim, mas eu não pedi para você mudar o ventilador de lugar? Ó, mas eu mudei a caixa, eu mudei aqui o negocinho das ofertas, mudei o teclado. Não está bom? Não, não está bom. Não foi isso que eu pedi. O que eu pedi para você? Mudar o ventilador. O que eu pedi para você? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Faça as outras coisas, mas prega o Evangelho. Essa é a tarefa mais importante que alguém pode ter aqui na terra. Não existe nada mais precioso do que pregar o Evangelho e levar a palavra de salvação para as pessoas. E a gente, como cristão, precisa ser capaz de explicar o Evangelho em 2 minutos. O que é o Evangelho para você? Que Jesus mandou a gente pregar. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que o homem é pecador. Porque a Bíblia diz isso, que todos pecaram. E a realidade do mundo mostra que isso é verdade. Não tem ninguém bom, ninguém agrada a Deus. Isso nos coloca numa posição de separação de Deus, porque Deus é perfeito. E como perfeito, Ele não pode aceitar alguém imperfeito. Mas Deus não ficou satisfeito com isso, porque Ele nos ama. E Ele mandou Jesus para restabelecer a nossa condição com Ele. Só que essa dívida era uma dívida muito alta. E o único preço de pagar essa dívida era a morte de Jesus. Por isso que Jesus morreu. Todo mundo sabe que Jesus morreu, mas ninguém entende a razão. Então Jesus morreu para perdoar a nossa dívida com Deus e nos abrir de novo a porta da salvação. Todo mundo é salvo então? Não. Quem é salvo? Aquele que aceita o que Jesus fez e que acredita que Jesus morreu com um propósito. O que eu preciso fazer então para ser salvo? Você precisa reconhecer que você estava longe de Deus, mas que Jesus pagou os seus pecados. Você só precisa confessar isso com as suas palavras. E o que acontece? Quando você faz isso, a Bíblia diz que você está salvo do pecado. Porque depois da morte, e todos vão morrer, depois da morte só existem 2 possibilidades. Uma vida eterna com Deus, ou uma vida eterna sem Deus em sofrimento. O que você vai escolher? Isso é o Evangelho. E é isso que Jesus mandou a gente pregar. Um cristão pode chegar no final da vida e ter acumulado muito dinheiro, muitos bens, muitos diplomas, muito prestígio. Se junto com tudo isso não tiver uma vida dedicada à pregação do Evangelho, não valeu nada. Investiu muito naquilo que vai passar, investiu pouco no que é eterno. Então eu quero te ajudar a investir naquilo que vai durar para sempre. Pregar o Evangelho. Deus quer nos usar como ferramenta. Ah, mas eu não sei falar. Fala do que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ter todas as respostas. Fale do que Jesus fez na sua vida. E para nos incentivar, eu quero propor aqui um desafio, que eu vou levar muito a sério esse ano, como igreja.
Cada um de nós vai escolher 3 pessoas. Já falei sobre isso, vou repetir, vou continuar repetindo. Cada um de nós vai escolher 3 pessoas aí que você conhece. Como alvo de oração primeiro, como alvo de evangelismo e quem sabe de discipulado depois. Porque eu quero te encorajar. E como pastor eu quero te ajudar a você chegar diante de Jesus um dia e falar: Jesus, eu me empenhei em pregar o evangelho. Provavelmente em fevereiro eu vou dar um cartãozinho para vocês, para você anotar esses nomes e não se esquecer deles. Mas desde já você já pode ir orando e pedindo direção de Deus. Deus, quem são as pessoas para quem eu vou pregar e para quem eu vou testemunhar do evangelho? Não fique parado, não fique parado. Faça alguma coisa. A nossa tarefa não é convencer as pessoas. Isso é o Espírito Santo que faz. A nossa tarefa é expor a mensagem. Você não precisa convencer nem discutir com ninguém. Pregue o evangelho. O poder é de Deus, não é meu nem seu. Deus quer nos usar como ferramentas de pregação do evangelho, mas Deus também quer nos usar como ferramentas de edificação. E edificação é uma palavra que praticamente só crente usa. E os técnicos em edificações. E os arquitetos, né? Ferramenta na edificação dos irmãos. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer edificar? Quer dizer construir. Construir alguma coisa boa na vida do outro. Fortalecer a fé. Ensinar, ajudar, acompanhar, apoiar, aconselhar. Isso tudo é construir alguma coisa boa na vida do seu irmão, que já entregou a vida para Jesus. E a sua responsabilidade também está aqui. Pregar para os de fora, ajudar os de dentro. Isso é Deus nos usando como ferramenta. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Sabe, a vida da igreja, ela acontece muito menos daqui para aí, ou seja, do púlpito para os irmãos. Ela acontece muito menos assim, e ela acontece muito mais entre os irmãos. Entre os irmãos. Então, a liderança da igreja, ela serve para treinar e para orientar. Mas o que esse texto está me dizendo é que é uns aos outros. E se Deus age por meio de todos, então esse uns aos outros aqui significa todos. Então, todos nós temos responsabilidade de pregar e temos responsabilidade de cuidar um do outro. Então, na igreja não existe cada um cuida da sua vida. Não existe isso. Na igreja existe, todo mundo é responsável pela vida um do outro. Edifiquem, construa alguma coisa na vida do outro. Construa algo de Deus na vida um do outro. Então, por isso aqui a gente também tem um desafio. Tem um desafio no evangelismo e tem um desafio na edificação também. E o desafio que eu faço para você é que você valorize a vida da igreja. Ou que você valorize a vida em igreja, ou como igreja. Hebreus 10 diz, não deixe de se congregar, não deixe de participar. Paulo, ele diz assim, com alegria eu vou me deixar gastar por vocês. Paulo está dizendo, estou aqui, vocês podem me usar como vocês quiserem, para o bem de vocês. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter na vida, na nossa cabeça. Valorizar a vida da igreja e entender que a igreja é em primeiro lugar. De novo, não por causa da religião, mas por causa da edificação e da responsabilidade. O meu irmão tem que ser importante para mim. E a reunião dos irmãos tem que ser importante para mim. Então o desafio é colocar a vida em igreja como prioridade. Como prioridade. Enquanto as coisas de Deus não forem prioridade na nossa vida, nós vamos ser a ferramenta errada na mão do Deus certo. Quando a gente começa a colocar as coisas de Deus como prioridade, nós vamos ser a ferramenta certa na mão de um Deus poderoso.
Para te ajudar nesse desafio de priorizar a igreja, nós vamos esse ano começar os nossos pequenos grupos. Eu já venho falando disso e quero repetir. Eu vou pregar sobre isso no primeiro domingo de fevereiro, vou tirar todas as dúvidas. Mas eu só queria dar uma pincelada aqui. O que é o pequeno grupo? O pequeno grupo é uma reunião menor da igreja. Não é culto nos lares. É um grupo menor que vai se reunir, espalhado pela cidade, com o objetivo do quê? De lanchar. Porque onde tem crente tem comida. Não. Vai ter também. Mas o objetivo é praticar a edificação. Porque aqui, não dá tempo da gente conversar. Não dá tempo de você saber o que está acontecendo na vida do seu irmão. Não dá tempo de você orar. Não dá tempo de chorar. No grupo pequeno vai dar. Então o grupo pequeno vai ser uma oportunidade assim de ouro, que a gente vai ter de estar mais próximo um do outro. E de construir algo verdadeiro na vida dessas pessoas. Então, meu querido, não perca essa chance. Coloque como prioridade desde já no seu coração e na sua cabeça. Puxa, em fevereiro vai ter os pequenos grupos. Eu vou participar. Eu quero participar. Porque eu quero ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos. Estão animados? Sim. Tirando os que estão dormindo. A partir de fevereiro a gente vai ter isso daí, eu vou esclarecer um pouquinho mais. E vai ser uma ótima chance da gente praticar a edificação uns com os outros. Mas eu quero te perguntar também. Como que você avalia o seu compromisso hoje com a igreja? Com essa igreja? Nesse sentido de prioridade. Responde isso para Deus, não se preocupe comigo não. Deus quer te usar. Mas como é que você avalia hoje o seu compromisso com a igreja? Vem em que escala de prioridade quando você precisa fazer uma outra coisa? E não seja trabalho, evidentemente, né? Dependendo do turno de trabalho, não é uma opção. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nisso e falasse assim, puxa Deus, acho que eu posso me dedicar um pouco mais. Porque as pessoas precisam. A gente vai ter bastante trabalho esse ano, dentro e fora da igreja. Eu tenho certeza que Deus quer te usar como uma ferramenta muito especial. Eu queria já caminhar para o encerramento. Lembrando então que Deus quer trabalhar através de nós. E não pode faltar em 2019 dedicação à obra. A obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. Pensando nos outros, pensando na igreja, pensando no mundo. Quero terminar com uma palavra de encorajamento, de verdade, para te animar mesmo. Que o texto diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Agora ficou claro. O mais importante, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então eu quero te encorajar com essa esperança. Todo trabalho feito no Senhor não será inútil. Todo trabalho feito com a motivação certa de ser usado por Deus, como instrumento de Deus, esse é o trabalho feito no Senhor. Qualquer coisa que você fizer, simples que seja, em nome do Senhor, sendo um instrumento de Deus, sabe o que Deus diz? O que Deus diz? Vai valer a pena. Não vai ser inútil. Eu estou de olho. Eu estou vendo o que você está fazendo. E uma hora você vai ser recompensado por isso. Para não deixar dúvida, eu quero ler o texto de Hebreus, que é um dos textos mais lindos que existem. Diz assim, pois Deus não é injusto. Ele não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele. As pessoas vão se esquecer do que a gente faz. As pessoas talvez não vão valorizar o que a gente faz. Mas Deus não. Tudo que você fizer de coração, sendo um instrumento de Deus para abençoar qualquer pessoa, Deus diz para você, eu vou lembrar disso. Fica tranquilo. O que você está fazendo não vai ser em vão, vai valer a pena.
E a gente tem que tratar essa questão com naturalidade. Porque Deus trata isso com naturalidade. Muitos textos ele diz, se você for fiel, você vai ser abençoado por Deus na eternidade. Então a gente precisa se alegrar e se encorajar com isso. E eu quero te motivar com essa certeza de que tudo que a gente fizer no Senhor não será inútil. O que é que não pode faltar em 2019 na sua vida e na minha vida? Não pode faltar firmeza, senão a gente vai cair. Não pode faltar dedicação, porque a gente está fazendo algo que vale a pena. Não pode faltar dedicação à obra de Deus em nós. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não pode faltar dedicação à obra de Deus através de nós. Deixa Deus te usar. E a certeza é que vai valer a pena. Talvez você já tenha feito aí algumas resoluções para 2019, né? Alguns objetivos, talvez ainda não. Mas eu quero dizer que isso é uma coisa muito boa. Não tem problema nenhum de fazer resoluções de ano novo e alvos e tudo mais, contanto que você fique firme naquilo. Mas eu queria te dizer o seguinte: mais importante do que ter boas resoluções para um ano novo e decisões e alvos, é fazer tudo isso alinhado com a vontade de Deus. Seja o alvo que você tiver para a sua vida, tenha-o alinhado com a vontade de Deus. Quer estudar? Fazer um curso? Quer voltar a estudar? Faça isso alinhado com o que Deus deseja. Quer crescer profissionalmente? Amém. Vá em frente. Busque isso alinhado com a vontade de Deus. Seja qual for a sua resolução, alinhe com a vontade de Deus. Para resumir tudo isso em palavras bem simples, porque eu estou tentando dizer nesses domingos todos, não apenas inclua Deus no seu planejamento, mas faça dele a prioridade número 1. Talvez a gente ache bom incluir Deus no nosso planejamento, mas a gente não deve somente levar Deus para uma carona na nossa vida. A gente tem que dar para ele o volante. Estão entendendo? Não é para você esse ano convidar Deus para dar uma volta na sua vida. É para você entregar a direção da sua vida para ele. Totalmente diferente. Não apenas inclua Deus no seu planejamento, mas faça dele a sua prioridade número 1. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será inútil. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos? O pessoal do louvor pode subir aqui. Vamos ler então o nosso texto que foi a referência nesses 3 domingos. E que o Senhor realmente te abençoe nesse ano. Que seja um ano diferente, porque vai ser um ano cheio do poder de Deus. Vamos ler juntos, de todo o coração. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Vamos cantar essa música, consagrando ao Senhor a nossa vida. Que você seja usado da maneira que agrade ao Senhor, para fazer diferença no mundo que precisa tanto.